Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida, sejam todos bem-vindos. Nós estamos na nossa manhã de cura, nós estamos falando sobre vencendo o medo. E hoje eu queria falar um pouco sobre as nossas relações entre os nossos irmãos e amigos, que muitas vezes causam em nós algum tipo de insegurança, medo, né, de nos relacionarmos, medo às vezes de sermos, às vezes até abandonados por esses amigos, porque aconteceu algo muitas vezes que nós não entendemos o que aconteceu. E é por isso que nós estamos meditando sobre isso, para descobrirmos as raízes dos nossos medos, das nossas relações, para que a gente possa viver isso de uma maneira muito importante. Olha, a relação com amigos e irmãos é algo que traz comunicação, que traz companheirismo. E muitas vezes, quando nós encontramos dificuldades de nos comunicar, ou mesmo de viver um certo companheirismo, né, com alguém, isso revela que existe alguma raiz sobre tudo isso. Às vezes nós temos medos de sermos enganados, medos de sermos traídos, de sermos controlados por um amigo ou não. E às vezes tudo isso tem relação com o que aconteceu no passado. Vamos meditar sobre isso. E eu queria falar sobre essa relação como o nosso grande amigo, Jesus. Jesus, ele é o nosso grande amigo. Ele representa essa amizade e companheirismo que nós podemos ter com os nossos irmãos e com os nossos amigos. Os nossos irmãos e amigos, como Jesus, nos ensina a nos comunicar e formar um relacionamento saudável com as outras pessoas. Um dos primeiros princípios que o nosso relacionamento com amigos e irmãos traz é a questão da comunicação. A Bíblia nos diz: pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Este foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Olha, muitas vezes pode acontecer de um irmão que por algum motivo, ele viu, na verdade ele viu algum seu irmão morrer, ou mesmo ele teve que cuidar, foi passado para ele uma responsabilidade de cuidar do seu irmão. E muitas vezes essa responsabilidade de cuidado que era do pai e da mãe foi passado para o irmão, e o pai, aquele irmão se tornou como um pai, querendo controlar aquele outro irmão, e isso gera certos receios e medos quando nós estamos nos comunicando ou nos tornando companheiros de caminhada com outras pessoas. Exatamente porque nós aprendemos isso no passado. E muitas vezes a gente precisa identificar essa raiz, a gente precisa renunciar a essa raiz, a gente às vezes precisa perdoar ou pedir perdão por causa dessa raiz em nós, e mudar e saber qual é a verdade de Deus para a nossa vida. Jesus, ele é o nosso mediador. É através dele que nós podemos nos comunicar. Então, se eu percebo que eu tenho dificuldades de me comunicar, se eu tenho dificuldades de me relacionar, se eu tenho, às vezes, medo, pode ser que isso seja uma raiz de que algo que aconteceu no passado na minha vida me tornou, de uma certa maneira, inseguro, com medo de ser controlado, ou com receios de ser transparente naquilo que eu estou falando, porque talvez aquele amigo não guardou o segredo, aquela amiga não guardou o segredo. E aí eu não
não vou contar nada para Jesus. E o que acontece é que nós transferimos o que aconteceu no passado para o nosso relacionamento com Jesus. E muitas vezes nós ficamos com receio de falarmos para Jesus, de andarmos com Jesus, de sermos companheiros de Jesus, de termos uma amizade com Jesus, porque de uma certa maneira nós aprendemos que fomos traídos, fomos enganados ou fomos controlados por algum amigo ou irmão que não deveria fazer isso. Você consegue identificar dentro da sua vida, dentro do que você já entende hoje, se de uma certa maneira você teve um relacionamento com seus irmãos ou amigos, se era um relacionamento saudável, se hoje você consegue ter um relacionamento saudável com seus irmãos e amigos. Pode ser que a comunicação entre vocês tenha acabado exatamente por algum motivo que você entendeu que estava lhe machucando. Mas entenda, Jesus é o nosso mediador. Jesus se entregou por nós. Nós podemos confiar nele. Nós podemos reatar o nosso relacionamento. Podemos confiar que ele vai levar para o Senhor todas as coisas que nós precisamos. Amém? Quero orar pela sua vida. Quero pedir que o Senhor possa te abençoar nesse dia e que você creia e receba de Deus tudo isso que Ele tem para você. Deus, muito obrigado por todas as verdades que o Senhor tem para nós. Obrigado, Jesus, também, porque Tu és o nosso amigo, companheiro, ajudador, Tu és aquele que nos ensina a se comunicar com as outras pessoas, nos ajuda a ter relacionamentos saudáveis uns com os outros, nos ajuda a caminhar em verdade, a caminhar em sinceridade com os nossos amigos. Se existe alguma mentira que temos acreditado em relação à amizade, em relação à comunicação, em relação ao companheirismo, que o Senhor nos mostre dessa maneira. Nós liberamos perdão para aquelas pessoas que nos ensinaram da maneira errada e recebemos de Ti, Pai, a verdade que vem do céu para as nossas vidas. Muito obrigado por esse tempo e nos abençoe nesse dia. No nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus te abençoe, que você fique na paz, no nome de Jesus.